Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sra. Ana Maria da Graça, por me ter convidado para vir falar desta exposição, e o Jorge Queiroz, que não está cá. E não sei se sou a pessoa mais apropriada, mas há um ou dois aspectos, se calhar, em que é apropriado. Porque ele foi aluno do Arco e porque foi meu aluno durante uns tempos. E eu, de resto, trouxe comigo, depois podem ver a seguir, 2 desenhos. Posso mais ou menos mostrar assim, não sei se conseguem perceber. Bom, 2 desenhos do tempo da saída do Arco, não sei. Bom, eram os desenhos que o Jorge fazia na altura em que estava no último ano, finalista, ou muito parecidos. E é uma série pequena que tem a ver com pessoas a verem obras em galerias, obras que são famosas. Não faço ideia se vocês estão a ver espelhado ou não estão a ver espelhado. Portanto, isto é típico dos artistas que têm na altura da formação uma fixação na coisa da figura. Já vamos falar da figura, do que é que isso quer dizer, não é? É que não sabem encher o espaço, não sabem fazer fundos, não sabem fazer as figuras, mas depois distribuem as figuras. Mas, ao mesmo tempo não é bem isso. Então, há umas perspectivas, assim, tudo isto já tem um bocado de linguagem de banda desenhada muito claramente lá metida dentro, uma escultura, uma daquelas esculturas de parede do Donald Judd, e uma personagem lá ao fundo que está neste espaço da galeria e tal, as sombras aqui. Este aqui é mais completo, há mais coisas na galeria. Em primeiro plano está, vê-se um bocado da cabeça do coelho de alumínio do Jeff Koons. Ali há uma escultura do Richard Serra. Depois o resto há umas coisas que nem percebo o que são. Mas é sempre obras famosas, e portanto são espaços de museu, espaços de galeria, há umas figurinhas, e a gente vê que o espaço, que está todo vazio, não é? É feito por clusters, não é? Enche-se com estes núcleos, e não tem uma particular ligação entre eles, umas indicações de perspectiva, mas, bom, e em cada um destes núcleos, as obras são assim desenhadas assim com uma linguagem simplória para serem reconhecíveis como que elas são. Os personagens já são os personagens que, quando são muito pequeninos, resumem-se assim uma espécie de uma silhueta. Quando são um bocadinho maiores, começam a transformar-se nos personagens compostos, já com uma linguagem de ilustração, com uma linha de ilustração e de banda desenhada que os faz. E depois os regimes de sombra, o regime da linha, como a linha anda, é muito variável, mesmo nestas coisas muito simples e feitas só com material, só com grafite. Se a gente vier ver cá ao pé, vocês vão ter essa oportunidade depois. Não há uma espécie de uma necessidade ou de uma atenção de ter uma espécie de um traço, de uma inscrição própria, ou manter o ritmo da mão. Essas coisas não existem. Trata-se de pôr lá uma figura, pôr lá uma coisa qualquer que ele quer pôr, e depois pôr lá qualquer coisa, o objeto, e depois a pessoa que olha para o objeto, e depois talvez um bocadinho de parede, um risquinho para cima, e depois talvez um bocadinho de sombra, e depois ali a pessoa mais longe. Uns personagens são assim mais meios esfiapados, etc. A mão pode-se comportar de maneiras diferentes conforme é preciso. Por exemplo, aqui ele cria uma sombra grande, já que fez aqui isto sob a forma de uma grande deslocação no espaço, não é? Depois a sombra que não é sombra nenhuma, não é? Este objeto na parede não poderia jamais ter esta sombra. Portanto, para isolar o objeto e ele ser reconhecível, fez-lhe com este traço forte, assim, em todas as direções, uma espécie de uma cama onde ele se recorta em branco. Depois, com uma mão completamente diferente, uma espécie de uma linhazinha do rodapé, do chão, uma linha ainda mais fina de coisa. Depois, lá ao fundo, o personagem quase já só assim feito com o pulso,
em todos estes desenhos e nos seguintes, o que ele faz é aumentar isto. Quer dizer, são umas figuras, alguma coisa começa, há sempre uma ideia de uma coisa, de um referente, de uma coisa real, há uma mesa, há uma cabeça, há um personagem, se calhar o personagem está a fazer uma coisa qualquer, há um cão, há um bicho, há um isto, está deitado, está em pé, são 2 personagens, são 10 personagens, uns estão mais longe, outros estão mais perto, estão a fazer qualquer coisa e ele aponta nos sítios em particular essa ideia e aponta, querendo dizer, começa a fazer, começa a desenhar e no minuto que começa a desenhar, isto é uma coisa muito que se pode ver quase didaticamente, muito gradual ao longo dos desenhos e à medida que ele vai começando depois aos poucos a meter um bocadinho de cor, muito timidamente, tardiamente e muito timidamente, uma cor muito dissonante e um bocado estranha, como ainda hoje às vezes ele consegue ter, mas basicamente a linha de grafite que depois de ter feito o essencial é como se largasse aquilo que está a fazer ou não se preocupasse mais com aquilo que vai fazer e vai fazer outra coisa que acha essencial ao lado e que pode não ser, e que hierarquicamente, digamos, na hierarquia da figuração do real, não tem a mesma importância, ou seja, uma sombra de um personagem, ele pode-se aplicar muito mais do que no próprio personagem. O personagem pode não estar absolutamente concluído, inteiro, até do ponto de vista da linha. Pode haver uma espécie de um elemento que é uma nuvem, pode haver elementos vaporosos, elementos sólidos, elementos líquidos, e eles são apontados numa espécie de uma coisa que não tem nenhuma lógica real, nenhum equilíbrio também real. Tudo funciona, o espaço funciona por uma espécie de cortes sucessivos, mas em vez dos cortes serem, como era ali na infância da coisa, uns cortes reais, o branco do espaço que simplesmente separa duas coisas, à medida que ele vai conseguindo ocupar o espaço melhor, as figuras, os atributos das figuras, coisas que têm a ver com a situação das figuras, coisas que não têm a ver com as figuras, ou se têm, então é porque ele está a compor uma espécie de uma fábula em que, por exemplo, um homem está a dançar e explode-lhe a cabeça, e a cabeça transforma-se em fumo, e então ele faz a figura e depois à altura a figura desmancha-se em fumo, não é? Ou um personagem tem umas roupas ou qualquer coisa e essas roupas confundem-se com um objeto que está ao lado. E às tantas a figuração começa a ficar mais intrincada, durante muito tempo ainda muito por este sistema de núcleos que nós vemos, de resto, até tarde, que se mantêm aqui, por exemplo, aqui naqueles desenhos é muito óbvio, nestes desenhos aqui também, há uma tendência sempre a haver, há uma zona mais do papel mais onde há mais núcleos, aí também, vocês veem, as coisas, papel institucional, por exemplo, aqui nesta exposição há vários papéis destes horizontais, é que a coisa entra pela esquerda, as manchas principais, as coisas mais densas, mais escuras, mais trabalhadas estão de um dos lados, há qualquer coisa ao meio que as começa a desfazer, a transformar noutra coisa e depois há uma espécie de um espaço livre. Espaço livre aqui, o espaço livre aqui, o espaço amarelo ali, se forem à outra sala tem exemplos semelhantes. E isto é uma quer dizer, o que é que há de dizer de particular que realmente tenha a ver com o desenho do Jorge Queiroz sobre isto? Em primeiro lugar, que se a gente vê aqui uma herança, se quisermos falar em historiadores, se a gente quer ver aqui uma herança, temos que dizer que é uma herança surrealista, quer dizer, ele é um abstrato, não é ao contrário de um abstrato, não é um abstracionista geométrico, não. Ele é um colorista, não é particularmente um colorista, embora agora começa a usar mais cor
e mais e melhor e mais à vontade do que usava no princípio. É uma pessoa da linha, é uma pessoa muito em cima desta dívida para com uma linguagem contemporânea, uma linguagem do tempo dele, que é a linguagem simplificada, gráfica, que vem basicamente dos cómics, da banda desenhada, de coisas desse tipo, mas que vai buscar, que vai para trás, não é? Buscar uma herança, digamos, a herança de, eu não diria de concepção, mas de composição, num sentido muito amplo da palavra de composição, a que ele está ligado, certamente que é uma herança surrealista. Agora, de qual surrealismo? Há pelo menos dois tipos de surrealismo, não é? Se considerarmos o surrealismo como movimento histórico que teve os seus teóricos, nomeadamente o Breton, a importância dada à escrita automática e depois a concepção semi-teorizada, semi-não teorizada, interpretada de várias maneiras por vários elementos do grupo, não é? Pelo Breton ele próprio, sobre o que era o inconsciente, não é? Falavam do inconsciente, porque, enfim, julgando que estavam a falar da mesma coisa que o Freud, que de resto rapidamente se percebeu que não era isso, não é? E havia quem achasse que, quer dizer, falava do inconsciente para justificarem que aquilo que devia ser procurado, as imagens que deviam ser produzidas, não deviam ser as imagens ópticas daquilo que a visualidade diurna, normal, nos mostra, não é? As imagens do tipo janela, a gente olha para um sítio e estão lá aquelas coisas, e não só estão lá aquelas coisas, como aquelas coisas estão afetadas por aquele momento, pela luz daquele momento, pelo enquadramento daquele momento, pela perspectiva daquele momento. As mais perto estão mais perto, as mais longe estão mais longe, etc. Tudo aquilo que, no fundo, o desenho toda a vida teve que aprender a representar, a desenhar, e tinha os seus meios próprios, os seus registros próprios, de mão, conceptuais, ideológicos, canónicos, etc., para representar. Ora, tudo isso caiu um bocado por terra da maneira mais drástica, a primeira vez, certamente, com os surrealistas. A gente pode dizer que o movimento Dada, por exemplo, é muito importante aí, mas não é importante desta maneira que eu estou a dizer. É porque o movimento surrealista, a gente vê as pessoas desenharem com linha, desenharem com sombra, desenharem desta maneira, desenharem, não é? Mas não os vê-os desenharem de uma maneira muito particular, em que o cânon se quebra por várias razões, e eles têm razões e têm uma teoria, digamos, para suportar isso. Basicamente é que essas imagens são imagens compostas. Onde é que elas são compostas? São compostas à vista? Não são compostas à vista, eles não são impressionistas, não interessa muito o lado da visão óptica. São impostas, por assim dizer, pelo inconsciente. São imagens oníricas, mas também não é bem onírico, aquilo já não é simbolismo. São imagens que chegam, que se compõem, que chegam e que são e que se impõem, não é? E que dizem uma verdade qualquer. Essa verdade vem lá desse inconsciente. Enfim, que nós temos a ideia, pelas representações deles, que seria uma espécie de um sótão, não é? Uma cave de um sótão, de um sítio que não é onde nós habitualmente estamos, não é? E onde, na verdade, e por isso é que eu digo que há sempre dois surrealismos, não é? Há um em que a gente vê que aquilo que se faz usa-se, na verdade, as mesmas técnicas, o mesmo know-how, às vezes um know-how até clássico e já desatualizado, no caso do Dalí, em muitas circunstâncias, não é? Para a pintura, para a técnica de pintura a óleo, etc, e a sua ideia de que pintar bem ou pintar como os mestres ou ser uma espécie de um novo Tintoretto ou uma coisa qualquer era importante, não é? E depois outros surrealistas como o Max Ernst, os casos dos Kadavrikski e tipos como o Victor Braun, etc., que
entendiam a coisa de outra maneira. Não é? Eu vejo o Jorge muito mais perto do Victor Browner, por exemplo, do que do Dalí. Ou seja, não se trata de pegar nos mesmos modos de fazer que se usavam na pintura clássica e depois aplicá-los numa espécie de contestação ou de inversão para construir personagens que, como vêm lá do sótão do inconsciente, têm que ser ao mesmo tempo iguais e completamente diferentes dos que vivem aqui no andar central, não é? Que é um bocado o que o Dalí faz, acabando por restaurar um espaço de perspectiva linear, embora um bocadinho não sei o quê, restaurar a ideia de sombra, embora exagerada, restaurar a ideia de acabamento, das superfícies, das carnes, mas compondo objetos que eles próprios são impossíveis, são objetos impossíveis de ver. E, contudo, sendo impossíveis de ver, há uma espécie de uma obsessão do óptico, não é? Em que se puxa uma espécie de credulidade, de credibilidade do ver. Eles são de tal maneira compostos como uma coisa para ver, que a gente fica a vê-los como se eles existissem. Ao outro lado, que efetivamente não funciona assim, não se preocupa com esse lado visual, não se preocupa tanto com esse lado óptico, provavelmente mais com um lado narrativo de uma maneira muito vaga, e entendo o inconsciente como uma coisa em que mais aquilo que eu tinha dito há bocado, em que as imagens são impostas, alguma coisa surge e é preciso apanhá-la, não é? Isto está mais perto da escrita automática, evidentemente, e seja figurativo, seja abstrato, não é? O inconsciente é que dá as ordens e o real, aquilo que é o mundo, aquilo que, no fundo, os pintores querem dar uma imagem do mundo, enquadrar uma imagem do mundo, dizer o que é uma verdade, dizer qual é a verdade do mundo de uma forma visual, não é? Neste último caso, essa verdade é dita através de uma espécie de acaso, mas de necessidade também, de coisas que chegam e que têm que se fazer, há uma linha que tem que se traçar, e não há nenhuma obrigação de compor uma narrativa ou sequer um espaço que visualmente seja conexo. O espaço visualmente pode até, muitas vezes deve, tornar-se ele próprio desconexo. É desta facção, digamos, que adere à ideia de que o espaço ele próprio do inconsciente é desconexo, segundo as normas vigentes, as normas ópticas, digamos, que estávamos habituados no espaço clássico, que o Jorge provém, passando isto para muitos anos depois, para o seu tempo, para muitos anos depois, o que é que existe na linguagem gráfica da ilustração e da banda desenhada. Existe um poder de impor com grande facilidade o reconhecimento das coisas através de uma linguagem essencialmente rápida, gráfica, emblemática, muito baseada na linha e muito baseada no contraste preto-branco, no essencial do contraste, não é? E, portanto, a banda desenhada conta-nos histórias, nós percebemos as histórias, aquilo são é um tipo de linguagem que não é caricatura, mas que deforma, ao deformar diz mais coisas do que se não deformasse, ao repetir ou sequenciar coisas encadeia as umas nas outras, não é? E há sempre encadeamentos nas coisas do Jorge. Só que os encadeamentos são como o espaço, eles próprios, os encadeamentos se tornam desconexos, e já não só desconexos do ponto de vista da criação de um espaço homogéneo, não é? O espaço é eminentemente heterogéneo, não é? Bem mais heterogéneo em termos visuais até do que aquilo que alguma vez os surrealistas conseguiram fazer, mas ele é também heterogéneo de uma maneira que está ligada de muito perto à efetiva ação de fazer, à marca, ao processamento das marcas do pintor, do desenhador. Ou seja, pega-se num lápis, o lápis tem o risco tem uma certa
carrega-se, faz-se uma determinada pressão e o risco do lápis sai clarinho, com um lápis fininho, não sei, de repente muda, não é? Sem que haja nenhuma razão prática para ele mudar. Muda porque precisa de construir, por alguma razão, precisa de construir um objeto qualquer, achamos nós vemos sempre as coisas sob o ponto de vista de o que é que ele quer fazer, onde é que ele quer chegar, a que imagem é que ele quer chegar. Evidentemente que esta é uma maneira que, se a gente usar sempre esta lógica, e nós continuamos a usar, na verdade, ela dificulta-nos o entender mais ou menos a arte moderna toda, e daí as dificuldades das pessoas a entenderem a arte moderna toda, porque não se trata, efetivamente, em grande parte, ou na maior parte, aquilo que se passou foi que não se trata nada disso, não se trata de querer chegar a um lado, trata-se, neste caso, de que qualquer coisa chega, não sabemos o que é, digamos, vamos dizer que é uma memória, uns fiapos de uma memória, mas não é uma memória inteira, não é uma memória consequente, não é uma imagem que sequer vem acompanhada da sua inteireza ou do seu espaço próprio ou do seu espaço conexo. É um fiapo, é um emblema, é um como é que se diz, é um croquis, é um esquiço, não é? E no meio, às vezes, de uma figuração simples, de uma coisa que tem 2, 3 personagens, uns riscos, um céu, uma mesa, um objeto, não sei o quê, ele consegue mudar de mão não sei quantas vezes dentro destes clusters, não é? De repente uma linha já não é uma linha, é uma mancha, já não é grafite, é um lápis muito mais forte, às vezes é feito com a mão, há uma quebra na composição em que de repente o lado esquerdo e o lado direito separam-se completamente, há um peso de um lado, há um peso do outro. Bom, e tudo o que possamos dizer sobre maneiras de começar a inscrever e ir constantemente, e a inscrição ser como se fosse sujeita a cataclismos, acidentes e cataclismos sucessivos, não é? Sempre sob a forma de um corte drástico, de uma coisa de um ritmo que não tem nexo, que acontece no minuto e parte e vai para outra coisa. E o desenho do Jorge processa-se assim, são os tais espaços em branco que ele não saberia fazer, naquela altura em que era muito miúdo ainda, não é? E que depois foi aprendendo a fazer, e realmente faz maravilhosamente, e nos desenhos grandes, aqui há uns anos atrás, passou a fazer, e que, quando nós olhamos, percebemos que os desenhos têm não sei quantas mãos, uma quantidade de acidentes que nós não sabemos medir, nós não sabemos o que é que ele sabe fazer, e é assim, há ali nesse desenho que está atrás, por exemplo, há assim uma espécie de, no fundo, umas sombras que sugerem umas dunas do lado esquerdo. Ora, eu tenho as maiores dúvidas que já tenha lá estado a pintar as dunas com o pincel, porque sabe pintar dunas a dali, não é? O que se passa é que ele fez tanta porcaria ali com a tinta e com as diluições que apareceram uns traços que podem parecer umas dunas e que depois do lado direito aparecem de uma maneira completamente diferente, aparecem em negativo, recortados como um claro e não como um escuro. Bom, e portanto é como se houvesse um momento de espaço. O espaço ali tem uma espécie de um momento qualquer, mas o espaço do lado já tem um momento completamente diferente. É um espaço planar, é um espaço da pintura pós-anos 50, é um espaço do expressionismo abstrato, um espaço desses de mancha, informalidade, da pintura informal. E depois, de repente, começam a aparecer outros espaços que alguns têm razão de ser, uns parecem-nos uns campos, outros parecem-nos as coisas que servem para enquadrar, outros já nos parecem uns objetos semi-formados. Eu digo semi porque eles, no momento em que se estão a formar objetos que parece que a intenção é formá-los muito, pô-los num sítio e recortá-los e dar-lhes uma autonomia no espaço muito grande, eles próprios depois lá por dentro desmancham-se e desmultiplicam-se outra vez em fiapos, em acidentes, e em cores, e em linhas com registros diferentes, etc. A gente olha para um quadro destes ao longe e o que é que ele tem, do ponto de vista espacial, que assim, primeira impressão que nos impressiona, não é? É que a uma certa distância ele parece-nos praticamente um quadro abstrato, um quadro quase vindo dessa tradição, não é? E tem, lá está, este desequilíbrio da composição em que de repente há uma coisa toda pendurada em cima, que pesa em cima, que são estes fundos cinzentos,
e depois há um elemento que vem para baixo, e depois há uma espécie de linha de horizonte, que seria como se fosse a Terra, e portanto isto seria uma espécie de um fenómeno meteorológico qualquer cá em cima, etc. E depois, cada momento que a gente se aproxima, não é? E cada momento que a gente se afasta, ao contrário, o que acontece é que o espaço continua constantemente a transformar-se. A gente não pode achar que isto é uma linha de horizonte e que isto aqui é umas figuras quaisquer, uma espécie de umas coisas geológicas, uns acidentes, umas grutas, que é o que parece uma coisa qualquer, que isto é um elemento qualquer, ou é atmosférico ou não é atmosférico. Chegamos aqui e temos de repente uma cabeça nesta escala, metida nesta coisa que afinal claramente não é uma nuvem, não é? Em que metade da cabeça é feita com este arrastar da grafite, o resto é feito com uma linha que aqui se torna uma linha, e depois o resto é manchas aguadas, e depois apareceram umas bolas das manchas aguadas, e esta foi feita por cima, e chegamos ao fim das manchas aguadas e já não são aguadas. Todo este bocado que está completamente integrado é feito outra vez com lápis, com o pulso e com um traço fininho, às vezes até pequenino, aqui neste caso. E a mesma coisa vemos aqui embaixo, não é? Vemos assim uma espécie de uma formação paisagística, e isto cria alguma coisa da formação paisagística. Chegamos ali dentro e já não é tanto, há umas pedras que são talvez umas caras, a mão torna-se, de repente, o gesto, a gente percebe certos traços de cor, certos traços de preto e branco, certas texturas, só se podem lá pôr com registros muito diferentes do braço, por exemplo, ou usando, tanto estamos a usar o braço inteiro, o cotovelo e o ombro, tanto estamos a usar o ombro, às vezes tem que ser, porque ele vai no meio, de repente, ao mais miúdo, e por cima ainda vai e ainda risca umas, e todas as obras que aqui estão, se vocês forem ver, têm uma espécie de uma mistura caótica destas coisas, que é caótica no sentido em que o espaço é absolutamente heterogéneo, não é? Cria uma espécie de uma ideia de unidade que vai buscar, que nos dá a ideia de que vem mais daqui, ou isto vem mais tem elementos da pintura abstrata que nós dizemos, sim senhor, as riscas, fez escorrer aquelas riscas no fundo cor-de-rosa lá de cima, os pretos, os vermelhos, e depois mas chegou a meio e elas já estavam diluídas, e chega abaixo e já não há nada, não é? Mas depois tem este elemento figurativizante, não é? O olho muito figurativo, e depois esta coisa que atravessa, esta espécie de livro aberto, ou de quadro dentro do quadro, ou de moldura, ou lá o que é feito com uma aguada de outro tipo, que também tem aqueles efeitos que eu estava ali há bocado a dizer, não é? Estes efeitos assim, de secagem, que são elementos que aparecem com a secagem, não têm absolutamente nada a ver com a maneira como estas linhas estavam a descer. Portanto, isto é uma atitude um bocado do género de estar a fazer como se fosse uma banda desenhada, não é? E ter a história toda da arte atrás de si, incluindo a história da arte moderna atrás de si, não é? E ter a compulsão de, como é que eu ia dizer, apresentar o mundo sob a forma de acontecimentos esses que, em última análise, recaem sempre sobre uma figura, sobre a ideia de figura, mas depois tudo isto explode. E, na verdade, à medida que eu estou a descrever isto, parece que eu estou a descrever que isto tem uma direção, ou seja, que ele quer a figura em primeiro lugar e quer o desmanchar da figura em segundo lugar e quer o paisagismo em terceiro e quer lá meter em quarto lugar, depois quer lá meter umas citações históricas de certas maneiras de fazer superfícies plásticas que têm a ver com escolas diferentes, e não há nenhuma lógica, não é linear, não vai numa direção, não vai do princípio para o fim. Está constantemente a acontecer sob a forma de turbilhão, não é? E no desenho nós vemos muito isso, e na verdade é um desenhador, isto é desenho com cor, parece que isto, quer dizer, é bastante notável do ponto de vista do que vimos até agora na obra do Jorge Queiroz, do ponto de vista cromático, não é? Mas não é exatamente pintura, a gente percebe que é desenho com cor, não é? Não, parece que agora fiz pinturas, não faço ideia, nunca vi pinturas até hoje, a não ser pinturas
dos tempos em que ele era meu aluno e não conseguia em 2 anos acabar uma pintura, montava umas cores, ficavam muito engraçadas postas lá nestes clusters que eu dizia, e depois havia uma parte para cima ou para baixo que ele não dava conta, e uma pessoa dizia, então e o resto do quadro? Estou com muita dificuldade com o resto do quadro, não é? Já era isto, de amassar as coisas todas num sítio e depois não saber o que é que havia de fazer com o resto. Finalmente já sabe, não é? A gente vê que, quer dizer, aquilo que era um problema passou a ser a integrar um modo de composição, e está perfeitamente bem aqui nas coisas das outras, nos desenhos e nas pinturas das outras salas. E o que interessa aqui, penso eu, é esta ideia de que há uma figuração, não é? E que a pessoa já acha, e é isso que eu acho que o põe na tradição surrealista de uma maneira interessante, de uma maneira teoricamente interessante, e que o torna aliado de certo tipo de atitudes e de formas de imaginar uma imagem ou de compor uma imagem que tem a ver com uma das escolas, talvez a mais subterrânea, a menos popular, que saiu do surrealismo, que é que a figuração, o mundo é figuração. O mundo é figuração, ou seja, a linguagem é uma coisa muito forte, a ordem das coisas é uma coisa muito forte, o longe e o perto é uma coisa muito forte, os envelopes que distinguem, que são os objetos uns dos outros, não é? Este envelope que é o nosso organismo, o meu organismo acaba aqui, não acaba ali, tudo isso são coisas muito importantes, são coisas de que não nos livramos, não é? E, no entanto, na verdade, o mundo é experienciado de uma maneira acategorial, sem categorias, sem ordem das categorias, sem hierarquia das categorias. É experimentado pelos sentidos de uma maneira que não tem nenhuma homogeneidade. E, portanto, quando vamos pôr as coisas em ação, quando vamos pegar no lápis e fazer uma coisa qualquer, quando vamos entrar em ação, ele é um pintor, tem uma coisa para pintar, tem uma coisa à frente e pega no lápis, o mundo começa imediatamente, desde o primeiro traço, a revelar a sua face. É que, efetivamente, tudo isso, todas essas categorias, é como se acumulassem e enchessem o papel branco, e como se ele tivesse a escavá-las, quase, e a desfazê-las e a revelar a sua verdadeira natureza, é que é a categorial. Quer dizer que o que está longe pode ser sentido como o que está perto. Aquilo que eu não percebo bem ou a que eu não presto atenção, de repente torna-se um elemento fugidio. Um elemento fugidio é um elemento a que plasticamente se dá menos importância, ou é um fundo, ou é uma água, ou é uma aguada, ou é um cinzento, ou é uma coisa que corre, é uma coisa lateral. E todos estes aspectos, que são aspectos completamente comuns e indispensáveis, não é? Da experiência sensível do mundo visual, não é? Que é, neste momento eu estou a prestar atenção a uma coisa em particular, mas no minuto seguinte, e quando estou neste espaço a prestar atenção a uma coisa particular, há coisas deste espaço que me estão a escapar, o que não quer dizer que me estejam a escapar. Eu posso estar a apreendê-las como uma espécie de elementos tão importantes como menos concretos, ou menos individualizados, ou menos trabalhados do que aquele para que eu estou a olhar, mas quero integrá-los, ou seja, dou-me perfeitamente conta que esta experiência, para ser inteira, para ser verdadeira, eu tenho que incluir a parte da visão que é fugidia, que me desaparece. E na parte da visão que é fugidia e na parte da visão que não é fugidia, eu tenho que incluir a parte da visão que não é, na verdade, visual, que é qualquer coisa de que eu me lembro de repente, ou que eu me recordo. E depois o que eu me recordo bem, e depois o que eu me recordo mal, e depois o que eu invento, e não estou realmente a recordar, e depois no minuto em que eu me recordo, a maneira como eu transformo aquilo que eu recordo, o papel de parede usado ali atrás dos quadros vem de uma fotografia que ele diz que tinha tirado de uns cães na praia um dia que foi muito cedo de manhã à praia e tinha uns cães e de repente nunca mais viu a fotografia, depois viu a fotografia e depois o que é que fez à fotografia? Era assim era uma recordação tão importante, era uma coisa tão espetacular, não era? Não,
foi por cima da fotografia, riscou-a toda, os cães são completamente laterais, riscou-a de 3 ou 4 maneiras diferentes, pegou nesses 3 ou 4 maneiras diferentes de riscar, mandou fazer um painel e fez um papel de parede, e depois meteu esse papel de parede, cujo regime cromático e regime de superfície não tem nada a ver com o das pinturas por trás das pinturas, não é? Como se fosse um registro que é mais um, além da pintura, é mais um também. Quer dizer, aquilo também é a imagem, a maneira como aquela imagem é produzida materialmente e as coisas se encadeiam nela, no caso repetindo e tendo cor e repetindo de uma certa maneira, é uma forma que está contida nos desenhos que estão à frente, mas não é igual, está contida, é uma possibilidade que os desenhos põem, que os desenhos têm lá dentro, não é? E, portanto, ele usa essa possibilidade, não é? E põe à frente. Mas isso já é a maneira como os próprios desenhos são feitos, não é? Os próprios desenhos já incluem isso tudo, já incluem esse modo de compor, que é constantemente nenhum gesto é feito sem colapsar, sem que uma categoria colapse. A categoria que ele está a tratar, que está na ponta do lápis, não é? Colapsa imediatamente e dá imediatamente, logicamente, não é? Temos que usar a palavra, porque ele faz isto com uma fluência que nos dá a entender que as coisas passam de umas para as outras de uma maneira lógica. Lógica no sentido em que a gente percebe que não há, o braço não está, o corpo não está em estertores, não, está coordenado, está a fazer o que quer fazer, está a continuar as coisas como quer continuar, os movimentos como os quer continuar, não é? E a escurecer aqui porque quer escurecer, e a aclarar ali porque quer aclarar, e a deixar aqui porque quer aberto. Portanto, é preciso que a mão e o olho que vai com essa mão, não é? Esteja a trabalhar segundo a sua lógica própria. Acontece que a sua lógica própria é esta visualidade, ou é a proposta do domínio da visualidade como sendo eminentemente catastrófica, categorial, sujeita a coisas extravisuais, que não são visuais, incluindo grandes partes do mundo que não é visual, incluindo no mundo visual as partes do imperceptível, do quase imperceptível, do mal visto, do visto a correr, não é? E do visto atentamente, e do visto concretamente, e daquilo que cristaliza, e que é muito definido, e que é muito autónomo, e depois mistura-se isso tudo constantemente, e o que ele faz é repetir este método, repetir com cor, sem cor, mais cor, maior, mais pequeno, horizontal, vertical, parecendo mais lírico, parecendo menos lírico, e tanto faz, na verdade, que às vezes as coisas pareçam estudos, isto é uma coisa relativamente recente, ele não faria isto há uns anos, mas pelos vistos começou a fazer a partir dessa altura. Nós vemos neste tipo de desenhos, estes são desenhos que nós podemos dizer a lógica construtiva do desenho está lá há muito tempo, está lá praticamente desde esta altura, ou pouco depois, não é? Mas a gente chega ali ao fundo e tem um desenho que todo ele tem uma mão, que é uma mão já muito mais solta, muito mais, não quero dizer expressiva, porque não está a exprimir coisa nenhuma, não é? Mas muito mais, não é? Gesto automático, gesto parvo automático, claro, não é um gesto automático, não é? Mas um gesto solto, um gesto, portanto, é uma maneira de fazer a coisa, não é? E é uma maneira de fazer a coisa que está aqui dentro, não é? Se a gente pegar numa lupa, está ali dentro, mas é separado, não é? Tal como muitas coisas aqui constantemente saltam para outras coisas e se compõem com outras coisas que visualmente estão num outro plano, não é? Elas podem também ser isoladas e ao mesmo tempo são isoladas também dentro destes movimentos que são movimentos simples, repetitivos, simples, manchar desta maneira, riscar desta maneira, pôr ali 3 traços que, com o mesmo material como se pôs este, não é? Mas que se nós já conhecêssemos este desenho e nunca nenhum desenho parecido com esse nos viessem connosco porque quero comprar este Jorge Queiroz, a gente dizia, não, isto é um falso do Jorge Queiroz, não, isto não é a mão do Jorge Queiroz, não é? Esta que é a mão do Jorge Queiroz, mas a mão do Jorge Queiroz são todas as mãos que estão cá dentro ao mesmo tempo
e o espaço que é assim, e se ele começa a usar cor, incluindo esta mão que de repente agora arrasta superfícies líquidas cromáticas que as deixa secar, que provavelmente as usa necessariamente muitas vezes na horizontal e na vertical ao mesmo tempo, que depois as deixa secar, depois vai por cima, depois tapas, depois vai com materiais riscadores por cima do fundo já líquido, ou vai com tinta líquida por cima, em certos pontos por cima do riscador, e tudo é possível, tudo se mistura. Bom, porquê é que eu falei de surrealismo em relação a isso? Porque há bocado espreitei o texto do João Miguel Fernandes Jorge, que é um texto interessante, como sempre, em relação a esta exposição, e ele, a essa altura, usa uma palavra que eu não usaria, mas que ele usa relativamente aos desenhos. Ele diz que são, agora perdi a palavra, não é? A palavra que estou a ler o texto errado, peço desculpa. Invocações, invocar, ele usa a palavra invocar. Bom, eu não gosto da ideia de invocar, eu percebo exatamente, o gesto que ele está a descrever é o mesmo, não é? Ele pressupõe que o que ele está a invocar o visível, ele está a invocar o espaço, e o visível e o espaço, uma vez invocados, precisamente, se eles existirem sob a forma de invocação, eles vêm sempre diferentes. A gente invoca e invoca o que quiser que esteja ligado a eles, ao visível ou ao invisível, não é? E eles chegam e a gente sabe lá como é que eles chegam e a gente registra como é que eles chegam. Bom, eu não diria, porque isso parece que há lá uma espécie de um visível, invisível, um bocado transcendente, à espera de ser invocado e de sair de lá de uma... Mas ele apanha, não é? Nesse sentido, um bocado a raiz surrealista também, não é? Aquela ideia sempre de que é ir buscar, que as coisas nos atingem, que vêm de um lado qualquer, e o lado que vem não é aqui, não é isto, não é este espaço, não é esta visão, não é este mundo, não é? É um mundo, mas esse mundo também não está escondido no outro lado, e efetivamente não é o sótão surrealista, não é a cave surrealista, não é? É um mundo que só vem, que só aparece, e o que estas pinturas e os desenhos parecem sempre querer dizer é que a visualidade é uma prática, e que se a gente não pratica, não vê, não é? E que aquilo que a gente vê quando a gente não pratica não tem nenhuma importância, não tem nenhuma realidade, mas se a gente praticar, a visualidade começa a vir, começa a chegar. E quando ela começa a chegar, ela chega, no caso do Jorge, desta forma catastrófica, heterogénea, com ritmos sacudidos, com colapsos, e de alguma maneira ele vê aí o que é próprio, o que é real do mundo e o que é próprio da visão, e portanto a maneira como a visão pode, e que só pode dessa maneira, não é? Invocar, lá está, ou retratar o mundo e dar-lhe e de cada vez, não é? Criar uma espécie de uma imagem composta que de cada vez diz isto é o mundo, isto também é o mundo, isto também é o mundo, isto também é o mundo, isto é sempre o mundo, é sempre o mesmo mundo, não é? Pronto. Eu lembro-me de uma coisa de uma entrevista, eu citei isto uma vez, já me lembro se recentemente numa aula aos meus alunos, numa conferência que o Francesco Clemente fez nos Estados Unidos, quando já era um pintor, enfim, famoso e tal, tinha feito lá todas as suas viagens pelo Oriente, já era muito cotado, fez uma conferência lá sobre aquelas cenas de mitologia oriental em que ele se tornou uma espécie de e a essa altura, para explicar as suas porque é que figurava daquela maneira, porque é que havia todas aquelas imagens que ele vai buscar emprestadas, formas de composição que estão ligadas a uma simbologia forte no Oriente e que ele
desmembra ou altera ou usa dentro, enfim, do mundo de referências da pintura ocidental e da pintura figurativa ocidental, não é? E a essa altura uma senhora já de avançada idade, lá no fim da conferência, acho que disse que queria fazer uma pergunta e dizia: isso não é nada assim, não é? Toda a gente sabe que o mundo, como é que o mundo está todo assente em cima da casca de uma tartaruga. E ele, enfim, achando que estava a dar uma resposta de cromo muito rápida, disse assim: sim, então em cima de que assenta a tartaruga? E ela respondeu-lhe: it's turtles all the way. São sucessivas tartarugas. Portanto, não é uma questão de origem, é uma questão de processo, não é? E os desenhos do Jorge lembram-me sempre esta história porque it's turtles all the way, não é? Nunca mais acaba, nunca mais acaba. É uma história sem pés na cabeça, tem sempre uma imagem, uma figuração, um emblema, uma coisa, um bicho, um isto, aquilo, e depois, mas são sucessivamente, não é? Não vão para lado nenhum, não vêm de lado nenhum, é isto, não é? O todo do mundo tem que ser esta espécie desta infinidade que começa no momento em que a prática começa e só acaba quando a prática acaba. Não é? Isto é o que me ocorre dizer sobre o assunto.